Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais uma leitura do livro Nascido para um Propósito. Descubra o propósito, o processo e o significado de ser promovido. Esse livro é de Bill Johnson e você encontra esse livro na editora Chara. Então, nós já fizemos a leitura do prefácio e da introdução. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 1. E ele começa dizendo o seguinte: Bem-vindo à vida de conflitos. Que tema interessante, hein? Espero que esse tema ele possa abençoar você, falar ao seu coração, trazer esclarecimentos acerca do seu propósito. Não é segredo que a nossa caminhada gloriosa com Jesus é cheia de conflitos, desafios e, claro, bênçãos extremas. O conflito, entretanto, geralmente é interno. Em outras palavras, não é apenas a parte externa da vida que passa por circunstâncias difíceis ou desavenças com as pessoas. Grande parte do conflito é interno e ocorre ao mesmo tempo em que tentamos aprender como a nossa vida em Cristo deve funcionar. Nosso modo de pensar é bem diferente do que lemos nas páginas das Escrituras, que revelam a mente de Cristo. A maneira de pensar de Deus é completamente diferente da nossa e Ele não vai mudar. Ele frequentemente contradiz o que e como pensamos e às vezes Ele parece estar em conflito consigo mesmo. Essa é uma conclusão tola, eu sei, e é fruto do raciocínio humano, mas revela em parte o motivo das nossas lutas internas nesta vida conflituosa, uma vez que só podemos viver onde já, de fato, morremos. O ponto principal que devemos aprender nesse dilema é simples, mas profundo. A palavra de Deus é mais bem compreendida quando temos um relacionamento com Deus. #nascido para um propósito. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Mencionarei alguns deles para contextualizar. Encontramos uma boa ilustração desse conflito. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo sábio. Provérbios 26, do 4 a 5. São versos consecutivos que nos ordenam a fazer coisas opostas. Não fale com o insensato, fale com o insensato. Encontramos casos semelhantes em todas as Escrituras. Aqui está um exemplo da vida do apóstolo Paulo. Jesus ordenou a seus seguidores que fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho. No entanto, quando Paulo tentou ir à Ásia para cumprir essa comissão, que obviamente engloba o mundo inteiro, o Espírito Santo disse não. Ele foi então orientado em sonho a ir para a Macedônia. Ele obedeceu a uma ordem apenas para ouvir não e foi redirecionado. A Bíblia é muito mais do que um livro de princípios que podemos seguir para termos sucesso. É por natureza um convite para caminharmos com o autor. #nascido para um propósito. Outro exemplo é quando Jesus nos instruiu a amar nosso próximo como amamos a nós mesmos. O amor próprio, então, parece ser uma parte necessária para amarmos ao próximo de modo eficaz. E ainda assim, em sua carta a Timóteo, Paulo nos adverte contra aqueles que, nos últimos dias, seriam amantes de si mesmos. Então, devemos amar a nós mesmos ou não? A verdade é que esses exemplos não são contradições de fato, mas nos lembram da nossa necessidade de ficar perto de seu coração para sabermos o que fazer em uma determinada situação. Jesus, o Mestre. Os ensinamentos de Jesus muitas vezes criavam esses desafios
Ele nos ensinou que, para vivermos, teríamos que morrer. Ele exigia que seus seguidores fossem os últimos a fim de serem os primeiros, deveriam dar para receber e tinham que se humilhar para serem exaltados. Ele também ensinou que aqueles que choram encontrarão alegria e consolo e que os perseguidos serão felizes. A palavra abençoado significa feliz. O ponto principal que devemos aprender nesse dilema é simples, mas profundo. A palavra de Deus é melhor compreendida quando temos um relacionamento com Deus. A Bíblia é muito mais do que um livro de princípios que podemos seguir para termos sucesso. É por natureza um convite para caminharmos com o autor. Essa é a única maneira de sabermos se devemos responder ao insensato. Quando se trata de como devemos viver, há um limite para o que podemos extrair da palavra de Deus, sem que o Espírito Santo deixe isso claro no contexto da nossa conexão com Ele. E é o Espírito Santo que nos capacita a fazer o que lemos. Certamente podemos aprender sobre bondade, generosidade, coragem e coisas semelhantes, na medida em que, por meio do raciocínio humano, tentamos extrair os princípios de vida das páginas das Escrituras. Mas o poder para a transformação pessoal é encontrado em um relacionamento com aquele que é o autor e revelador da verdade. Minha necessidade da sua contribuição é mais do que diária. Precisa dela a cada momento. Parte da razão para ele viver em mim é essa. O que acontece com o significado? Pode-se dizer que devemos primeiro descobrir a nossa insignificância para descobrirmos o nosso significado, pois não há nada que possamos fazer para nos salvar ou melhorar nossas vidas à luz da eternidade separada de Deus. Não podemos ir para o céu sozinhos. Isso nos coloca em um lugar de completo abandono e confiança, que proporciona grande humildade. Podemos tomar decisões para melhorar nossas vidas, mas não podemos mudar a nossa natureza de maneira substancial. Somos marcados pelo próprio pecado e precisamos de ajuda externa para nos tornarmos livres. Muitas pessoas trabalham duro para desenvolver a autoestima adequada. A necessidade é real e grande. Mas, uma vez que fomos feitos à imagem de Deus, nosso verdadeiro valor próprio vem da nossa compreensão dele e de sua natureza. Vê-lo com mais clareza é o que nos posiciona para nos vermos mais claramente a partir do seu ponto de vista. Deus não nos criou porque precisava de nós. Isso faria dele, que é eterno, incompleto por toda a eternidade passada. Deus não tem necessidades e é independente. Ele não nos criou para satisfazer a sua necessidade, pois ele não tem nenhuma. Em vez disso, fomos feitos a partir do seu sonho e do seu desejo. À luz disso, pode-se dizer que o valor ou o significado de algo é determinado pelo valor que alguém está disposto a pagar por isso. Considerando que o Pai deu seu Filho, que Jesus deu a sua vida e que o Espírito Santo vive em vasos imperfeitos, a razão para acreditarmos que nosso valor está muito além da nossa capacidade de compreensão. O próprio Deus, então, revela nosso significado com bastante intensidade. Somente no relacionamento com Ele encontramos o caminho singular para essa descoberta. Vamos ficar por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Espero que você tenha sido abençoado. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo se você acreditar que ele vai abençoar outras pessoas, e eu te agradeço. Então, até a nossa próxima leitura, em nome de Jesus. Um abraço.